Biografia de Mary Slessor, capítulo 11. Creektown. Seja bem-vinda, Mary Slessor, gritou o reverendo Anderson da margem, enquanto o vapor manobrava para atracar no rio Calabar. Mary acenou para ele enquanto Jane olhava com cautela por trás da saia de Mary. Jane não se lembrava de sua terra natal e a via pelos olhos de uma menina de 3 anos e conhecia apenas a Escócia. Tudo devia parecer muito estranho para ela. E Mary estava ansiosa para que Jane reencontrasse suas raízes e aprendesse a falar Efik. Mary se abaixou e pegou Jane em seus braços. Ela disse: "Está tudo bem, Jane. Estamos em casa." Enquanto examinava a cena, Mary apontou para a lancha a vapor amarrada no novo cais na baía da Colina da Missão. "Olhe, Jane," ela disse com uma voz animada. "Ali está o novo barco que as crianças da escola dominical da Escócia economizaram para comprar. Ele não é magnífico? Teremos que escrever uma carta para as crianças e lhes dizer o quanto ele é maravilhoso, não é?" Jane assentiu. Em 4 de dezembro de 1885, Mary foi recebida de volta à família missionária com grande entusiasmo. Afinal, ela fora uma das poucas missionárias a sobreviver a 2 períodos no campo missionário em Calabar. Jessie Hong, uma jovem que Mary conhecera na Escócia, foi uma das primeiras pessoas a vir encontrá-la. Ela aceitou o desafio missionário, depois de ouvir Mary falar. E Mary se sentiu bem ao pensar que seu tempo na Escócia não havia sido desperdiçado. Na verdade, por conta dos esforços de Mary na Escócia, a missão agora contava com mais fundos que nunca, e uma nova lancha a vapor para cruzar os rios de Calabar. Jessie Hong não foi a única recém-chegada à missão. Nos 33 meses que Mary esteve fora, 5 novos outros missionários, 3 da Escócia e 2 da Dinamarca, chegaram. Isso elevou o número total de missionários presbiterianos em Calabar para 7 ministros ordenados, suas esposas, 4 homens solteiros e 4 mulheres solteiras. Depois de passar o fim de semana em Dunktown, Mary e Jane foram para Creektown, para uma reunião luxuosa com o rei Ion e todos os amigos de Mary de Creektown. A primeira pergunta que o rei fez a Mary foi se sua mãe estava bem. Mary tinha uma carta para o rei Ion de sua mãe e ela o entregou. O rei Ion e a senhora Slessor se correspondiam com regularidade, desde a primeira visita de Mary a Creektown. Mary disse ao rei que esperava que sua mãe estivesse bem. No entanto, ela sentia uma sensação horrível bem na boca do estômago, como se as coisas não estivessem de fato bem. Na verdade, elas não estavam mesmo. A senhora Slessor morrera na véspera do Ano Novo, apenas 3 semanas depois da chegada de Mary a Calabar. Então, 3 meses após a morte de sua mãe, Mary recebeu uma carta notificando-a de que sua irmã Jane também havia morrido. Depois de receber a carta, Mary dirigiu um estudo bíblico programado normalmente e depois passou o resto da noite soluçando no travesseiro. Dentro de 1 ano, ela havia perdido sua mãe e suas 2 últimas irmãs que restavam. Por muitos dias, Mary sentiu-se amarga e vazia. Ela pensou em todas as decisões que tomara. Será que ela cometeu um erro ao retornar a Calabar? Ela deveria ter insistido para que sua irmã fosse a Calabar? Porque ela não percebera o quão perto da morte sua mãe estava e ficara em casa com ela por mais tempo? Mary tinha muitas perguntas, mas nenhuma resposta. Por fim, Mary aceitou o fato de que sua família se fora. Ela usava a aliança de casamento de sua mãe como um lembrete das pessoas que significaram tanto para ela. O anel era uma simples aliança de ouro desgastada. Mais uma vez, Mary Slessor se lançou com afinco no trabalho missionário, e havia muito a fazer. As senhoritas Johnstone e Ed Gerley estabeleceram uma agenda lotada de visitas às mulheres em seus quintais, tratavam os doentes, ensinavam na escola e na escola dominical. Uma vez que as 2 adoeceram e voltaram à Escócia, Mary assumiu a carga de trabalho das 2. Não só isso, ela continuou a atrair a habitual coleção de crianças. Enquanto estava na Escócia, novas casas foram encontradas para as crianças que ela deixara para trás. Agora que se encontrava em Creektown, outras crianças foram enviadas a ela. Logo já havia 5 filhos, além de Jane morando permanentemente com ela, e várias outras crianças que entravam e saíam da casa. A menina mais velha era Inyang.
tinha 13 anos de idade, enviada a Mary para receber treinamento sobre a administração de uma casa na Europa, na esperança de um dia conseguir um emprego como empregada doméstica. Nyang era uma menina grande, muito maior que Mary, mas gentil e amável. Seu único problema era a falta de vontade de usar roupas. É claro que esse tipo de comportamento surpreendia alguns dos outros missionários que a vinham visitar. Nyang logo se encarregou das tarefas do dia a dia da cozinha e ajudou a cuidar das outras crianças. Okin também morava com Mary. Ele era um menino de 8 anos, filho de um escravo, cujo dono decidiu que ele deveria ser criado de forma a conhecer o Deus cristão. Essa decisão intrigou a Mary, porque o proprietário não estava interessado no cristianismo. Ainda assim, ela estava feliz em aceitar qualquer um que fosse entregue a ela. Ekin, de 10 anos, era um menino mais velho da casa. Ekin aprendia rápido e era gentil e paciente. Mary considerava uma honra criá-lo. Ela esperava que um dia ele assumisse algum papel influente na tribo. Outro menino foi enviado para morar com Mary pela irmã do rei Ion. Alguém tinha visto os pais do menino roubarem o cachorro de um vizinho e o cozinharam e comeram em segredo. Essa pessoa contou os fatos ao dono do cachorro. O dono ficou furioso. Ele esperava comer o cachorro em um banquete na semana seguinte. Ele foi até a casa do casal e colocou um feitiço com uma maldição na porta da frente. Em poucos dias a mulher adoeceu e morreu. E o pai do menino ficou muito mal para conseguir cuidar do filho de 1 ano. Como a família jazia sob uma maldição, ninguém mais alimentaria ou cuidaria do menino. A irmã do rei Ayo ordenou que a criança fosse levada a Mary. Foram necessárias muitas semanas até a criança finalmente estar forte e saudável. Quando Mary enviou uma mensagem à irmã do rei, perguntando se um dos seus escravos estaria disposto a criar a criança, a compaixão da irmã do rei aparentemente acabou. A mulher enviou de volta uma mensagem que dizia: "Deixe o menino morrer." É claro que Mary não podia fazê-lo. Ela o manteve e ele também se tornou parte de sua família. Junto com essas 4 crianças havia uma menina de 6 anos, que com Jane se metia em muitas travessuras. Uma tarde, não muito depois de Mary ter chegado a Creektown, o mensageiro informou a ela que o pai de Jane vinha visitá-la. Mary tinha ouvido falar que a mãe de Jane havia morrido enquanto ela estava na Escócia, mas não sabia nada a respeito do paradeiro do seu pai. Inevitavelmente, pouco tempo depois, um homem alto, com mãos enormes e uma carranca no rosto, caminhou até Mary. Ele informou ser o pai de Jane. O coração de Mary bateu acelerado em seu peito. Ela não sabia o que fazer. Será que o homem viera para levar Jane embora? Ou pior, para tentar matá-la ali mesmo? Talvez ele estivesse passando por uma onda de azar nos últimos tempos e estivesse culpando Jane por isso. Ao fazer uma oração rápida e silenciosa, Mary sentiu que deveria deixar o homem ver a filha. "Só quero vê-la à distância", disse o pai. Mary respondeu: "Ela não vai lhe fazer mal." Então, virando-se para Nyang, disse: "Vai e traga Jane para mim. Diga que ela tem uma visita especial." Alguns momentos tensos se passaram enquanto eles esperavam Jane aparecer. Ela correu direto para os braços de Mary e se escondeu atrás de uma saia. "Jane, este é seu pai", disse Mary com gentileza. "Eu quero que você vá até ele e dê um grande abraço nele." Jane e seu pai compartilharam um olhar comum de terror. No entanto, Jane fez o que lhe fora dito. A princípio, seu pai a segurou com o braço estendido, mas depois a abraçou com força, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mary o convidou para ficar para o almoço, que consistia em arroz e sopa. Quando chegou a hora de ir, o pai prometeu voltar em 2 dias. Quando ele o fez, trouxe consigo comida para casa. Daquele momento em diante, até morrer 1 ano depois, ele andava grandes distâncias para levar comida para sua filha e para a mãe branca. O rei Ayo recorreu várias vezes aos serviços de Mary. Ela entendia a lei britânica melhor que ele, em especial porque o papel dos britânicos em Calabar estavam mudando. Até então, um acordo conhecido como o Acordo da Conferência de Berlim concedera a várias nações europeias esferas de influência na África. A região de Calabar estava sob a esfera da influência britânica. Isso significava que os britânicos deveriam ter controle sobre as pessoas e o comércio na área. No entanto, em 1887, a Alemanha, que há muito se interessava por camarões, reivindicou a força, expulsando os missionários batistas ingleses que trabalhavam lá.
fechando suas estações de trabalho e escolas missionárias. Esse movimento da Alemanha perturbou todo o frágil equilíbrio das esferas de influência, e outros governos estrangeiros começaram a flexionar seus músculos em direção ao território na África. É claro que essa situação preocupava e muitos missionários, além de todos os outros que viviam em Calabar. Eles se perguntavam se os alemães marchariam de Camarões, a nação vizinha, até Calabar. O rei Ion estava muito preocupado. Seu relacionamento com os britânicos era excelente, ainda mais com a ajuda de Mary, e não tinha vontade de começar tudo de novo com outra potência estrangeira. O cônsul britânico sentia que a melhor maneira de proteger a região de Calabar consistia em pressionar o interior com tropas canhoneiras britânicas, e assim abrir mais rotas comerciais para impressionar os habitantes locais com o poder da Grã-Bretanha. Os missionários, incluindo Mary, pediram ao cônsul britânico que os deixassem ser os primeiros a fazer contato com as tribos do interior. Eles estavam convencidos de que muitos nativos seriam mortos em combates desnecessários. Mary Slessor estava pronta e disposta a seguir em direção ao interior do país. Ela estava decidida a ir para Okoyong, situada no triângulo de terra entre os rios Cross e Calabar. Quando ela disse isso ao rei Ion, ele ficou horrorizado. Okoyong era a região mais selvagem de toda Calabar. Ele perguntou a Mary: "Você está louca? É necessário que você me ouça. Os Okoyongs não são pessoas boas. Eles não confiam em ninguém, nem uns nos outros. Estão sempre de tocaia para evitar serem atacados por seus vizinhos." Mary assentiu. "Eu sei. Eles vivem em grande escuridão", ela respondeu. Eles praticam todos os velhos costumes: assassinatos de gêmeos, julgamento por feijão venenoso, assassinato de esposa e de escravos, e outros mais. Na semana passada, soube que um dos seus chefes menores havia morrido. Eles disseram que ele fez com que 40 pessoas, escravo, filhas e esposa, fossem enterrados consigo. O rei Ion implorou: "Mary, eles não vão se importar em matá-la." Mary ouviu com muita atenção o que o rei dissera. Ela sabia que as tribos costeiras e Okoyong estavam em guerra há gerações. A última rodada de combates terminara com o grupo costeiro em vantagem. Os Okoyong se ofereceram para mostrar que eles estavam prontos para se render, enterrando um homem vivo. Uma vez que os líderes cristãos em Creektown não concordaram com isso, as duas tribos permaneceram em estado de guerra entre si de forma não oficial. Ainda assim, nada do que o rei Ion dissesse dissuadiria Mary. Do mesmo modo que o seu herói, David Livingstone, ela queria ir mais longe. Parecia que Mary Slessor nunca receberia autorização para seguir em busca de seus sonhos e poder trabalhar no interior e fazer seu trabalho missionário no interior. No entanto, em 1881, a Junta de Missões Estrangeiras na Escócia havia tomado a decisão de permitir que as missionárias solteiras trabalhassem de forma mais independente dos homens. Esse novo plano foi chamado de Estratégia Zenana. Ele entrou em vigor de imediato na Índia, na China e nas Índias Ocidentais. No entanto, a África Ocidental era considerada um caso especial. Até as mulheres do Comitê Zenana acreditavam que seria morte certa para as missionárias, caso fossem enviadas por conta própria para aquela região. Contudo, 5 anos depois, com o estímulo constante de Mary, a junta reverteu a decisão sobre a África Ocidental. Em 1886, ela decidiu recomendar que as missionárias solteiras pudessem se candidatar aos postos no interior, onde trabalhariam sozinhas. Como se poderia esperar, Mary foi a primeira a se candidatar. O Comitê Zenana prometeu rever a solicitação de Mary, e no início de 1888, Mary recebeu uma carta informando que ela tinha permissão para se aventurar no território Okoyong. Claro, só o tempo diria se essa permissão se tornaria um sonho realizado ou um pesadelo sem fim para Mary.